Seja muito bem-vindo ao canal Informação e Cidadania. Hoje vamos desvendar um assunto fundamental para quem deseja garantir benefícios do INSS ligados ao trabalho no campo. Afinal, o que são provas rurais? Se você já ouviu falar nisso, tem dúvidas sobre como reunir os documentos corretos ou simplesmente deseja proteger o direito de alguém da família, este vídeo foi feito para você. Acompanhe cada detalhe deste vídeo, entenda conceitos, exemplos e dicas práticas, porque saber como provar sua atuação rural pode ser o passo que falta para conquistar sua aposentadoria, auxílio ou pensão. E já aproveite para deixar seu like, compartilhar, comentar e se inscrever no canal Informação e Cidadania para não perder nenhuma dica importante sobre benefícios sociais. Vamos juntos fortalecer a cidadania, espalhar conhecimento e empoderar quem faz do campo o seu lugar de vida e trabalho. 1. O que são provas rurais? Provas rurais são todos os documentos e evidências que comprovam, de forma clara e legal, que uma pessoa exerceu atividade rural durante determinado período exigido pelo INSS. Essas provas são indispensáveis para acessar a aposentadoria por idade rural, a aposentadoria híbrida, que soma tempo rural ao urbano, ou mesmo para reconhecer períodos de trabalho rural para outros benefícios. Como muitos trabalhadores rurais atuam sem carteira assinada ou vínculo formal, o INSS depende dessas provas para aplicar corretamente a lei e evitar fraudes. 2. Por que o INSS exige provas rurais? O INSS exige provas rurais justamente porque a maior parte do trabalho no campo, principalmente em regimes de economia familiar, pequeno produtor ou boia-fria, não deixa registros no sistema formal de emprego. É uma forma de garantir que os recursos da Previdência sejam direcionados, de maneira justa, para quem efetivamente labutou ao longo dos anos nas propriedades rurais do Brasil. Sem as provas rurais, o INSS não tem como verificar se o trabalhador realmente exerceu o ofício rural e por quanto tempo, o que poderia abrir margem para concessões indevidas ou a negação de direitos de quem merece. 3. Principais tipos de provas rurais aceitas pelo INSS. Para facilitar seu entendimento, conheça os principais tipos de provas rurais e como cada uma pode ser utilizada. Autodeclaração rural. É um formulário onde o próprio trabalhador detalha o tempo, local, atividade, tipo de produção e informações de parentes que também trabalharam no campo. Contrato de arrendamento rural, parceria, meação, comodato. São documentos que mostram relação formal com a terra, seja como proprietário, parceiro, meeiro ou arrendatário. Bloco de notas de produtor rural. Comprova operações de venda de produto agropecuário em nome do segurado ou de membros do grupo familiar. Notas fiscais de venda de produção. Importante como início de prova material, mesmo quando estão em nome de parentes, se comprovada a atuação em economia familiar. Certidões. Nascimento, casamento, óbito. Quando mencionam profissões como lavrador, agricultor, produtor rural, em qualquer responsável ou dependente. Declaração de sindicato rural. Documento complementar, usado quando existe início de prova material, nunca isoladamente. Matrícula de imóvel rural. INCRA, DAP, PRONAF, certidões de ITR. Valorizam a posse, uso da terra, participação em programas oficiais e localização da atividade rural. Comprovantes de entrega de produção a cooperativas, associações ou empresas. Histórico escolar rural ou matrícula em escola situada na zona rural. Recibos de contribuições de associações rurais, notas de participação em feiras ou exposições do agronegócio. Lembre-se, quanto mais provas, melhor e mais completa fica a reconstrução da história rural. 4. Como o INSS analisa as provas rurais? O INSS adota uma visão mais ampla na análise das provas rurais, considerando tanto documentos em nome do próprio segurado quanto de integrantes do grupo familiar, desde que a atividade rural seja comprovada em regime de economia familiar. O órgão valoriza provas contemporâneas ao período declarado,
dando maior credibilidade para documentos gerados no tempo do trabalho rural e não obtidos apenas na época do pedido. A análise é feita pelo conjunto. Não basta apenas uma prova isolada, por mais relevante que seja. O ideal é apresentar o maior número possível de documentos coerentes entre si e somar informações que sustentem a atividade rural de maneira contínua e ininterrupta no tempo buscado. Prova testemunhal só é aceita para complementar o que já foi apresentado de prova material. Sozinha, não é suficiente para garantir o reconhecimento do direito, regra consolidada na legislação e na jurisprudência. 5. Exemplos práticos de provas rurais. Vamos dar exemplos reais e comuns de provas que costumam ser aceitas nos processos. Certidão de nascimento ou casamento em que consta o trabalhador ou seus pais como lavrador ou agricultor. Blocos de notas de produtor rural em nome do segurado ou do pai, que comprovam vendas de milho, feijão, leite, café ou qualquer outro produto do campo. Contratos de arrendamento ou parceria rural assinados pelo segurado ou seus familiares no período em análise. Notas fiscais de venda de produção, mesmo que em nome do cônjuge ou irmão, comprovando a colaboração em regime de economia familiar. Histórico escolar rural, emitido por escola localizada em área rural, onde o segurado estudou nos anos em que trabalhava no campo. Cartão de associado do Sindicato Rural de município pequeno, pagos regularmente durante vários anos. Declarações de cooperativas, associações ou empresas que adquiriam a produção da família. Comprovantes de inscrição ou atualização de cadastro no INCRA ou DAP, PRONAF, de agricultor familiar. Recibos de pagamento de imposto territorial rural de propriedade usada para cultivo, criação ou atividade rural, mesmo que a posse não seja formalizada em cartório. 6. Dicas práticas para facilitar a aprovação do benefício. Organize todos os documentos em ordem cronológica, facilitando a visualização dos períodos alegados. Priorize documentos antigos, da época do trabalho. Eles têm mais força na análise do INSS e na Justiça. Sempre busque mais de um tipo de prova, pois documentos diferentes se complementam, mostrando que a atividade rural era regular e contínua. Guarde cópias autenticadas ou digitalizadas de todos os documentos apresentados. Atualize o endereço junto ao INSS, especialmente se ainda viver na zona rural, para evitar dificuldades futuras em contato ou convocação. Se possível, peça orientação em sindicatos, cooperativas rurais, órgãos públicos ou com advogados especializados em direito previdenciário antes de protocolar o pedido. Não rasure documentos. Caso haja erros, busque segunda via ou certidão atualizada, onde conste a profissão correta. 7. Se faltar documentação, há solução? Sim. Existe saída mesmo quando faltam provas completas. Tendo pelo menos um início de prova material, certidão, nota, bloco ou declaração da época, o segurado pode pedir a chamada Justificação Administrativa, GIA, para o INSS, comparecendo a uma audiência onde serão ouvidas testemunhas que conhecem sua rotina de trabalho rural. Essas testemunhas precisam ser confiáveis, ter relação de tempo e espaço com o segurado durante o período em questão e relatar fatos consistentes e detalhados. O depoimento testemunhal reforça o documento apresentado, nunca substituindo a necessidade de início de prova material. Caso o pedido administrativo seja negado, pode-se buscar ainda a Justiça Federal com o auxílio de um advogado especialista, levando todas as provas já reunidas e indicando testemunhas para a audiência judicial. 8. Situações especiais. Prova rural para grupos familiares e filhos de agricultores. O INSS reconhece que, em muitos casos, a atividade rural era ou é exercida por toda a família em regime de economia familiar. Dessa forma, mesmo documentos em nome do pai, mãe ou irmãos podem ser aproveitados pelo filho, desde que fiquem demonstrados a participação e a dependência econômica dentro do grupo familiar. Provas em nome do cônjuge ou parceiro também valem,
se comprovada a convivência no campo durante o período alegado. Importante: casamento, mudança para a cidade e início de trabalho urbano normalmente interrompem o período rural para efeito de aposentadoria, salvo exceções bem fundamentadas. 9. Documentos que não servem como prova isolada. Cuidado! Alguns documentos, como declarações de sindicatos ou cartas de próprio punho, não servem como prova rural sozinhos. Eles só têm valor como complemento a um documento material de época já apresentado. Listas eleitorais, atestados sem identificação ou declarações genéricas também não são aceitas isoladamente. Sempre busque vincular a declaração a algum outro documento concreto e de data compatível. 10. Atividades consideradas rurais pelo INSS. Para efeito de benefícios rurais, o INSS reconhece como rural quem trabalhou, sem registro, em atividades como agricultor familiar ou individual, boia fria, diarista rural, meeiro, parceiro ou arrendatário, pescador artesanal, seringueiro, extrativista vegetal de pequena escala, cônjuge e filhos que colaboram diretamente na lida do campo, trabalhador em mutirão, trocando serviço com vizinhos e familiares. Importante: não se considera rural apenas quem possui a terra. O critério é o exercício efetivo da profissão rural, independente de título de propriedade. 11. Passos para dar entrada no benefício com provas rurais. 1. Junte toda a prova material possível e organize em ordem cronológica. 2. Preencha corretamente a autodeclaração rural exigida pelo INSS. Procure orientação se tiver dúvidas. 3. Reúna documentos adicionais: bloco de produtor, notas fiscais, certidões, contratos, cadastros e históricos escolares, entre outros. 4. Protocole o pedido pelo site ou aplicativo Meu INSS ou diretamente em uma agência, anexando tudo de forma digitalizada e legível. 5. Caso chamado para justificação administrativa, leve testemunhas e toda a documentação original. 6. Se houver negativa, busque orientação jurídica para recorrer ou ingressar com ação na Justiça. 12. Cuidados e erros comuns que podem prejudicar a concessão. Não apresentar documentos de data compatível com o tempo rural alegado. Falta de documentos em nome próprio ou do núcleo familiar. Lacunas grandes no período a ser comprovado, sem explicação plausível. Declarar atividade rural concomitante com emprego formal urbano, sem amparo legal para regime híbrido. Não guardar cópias dos documentos entregues ao INSS ou não apresentar provas originais quando solicitado. 13. Dicas extras para fortalecer o pedido. Se perder o bloco de notas, procure recuperar certidões de órgãos oficiais, associações ou cooperativas que atestem sua produção agrícola na época. Sempre declare com verdade a situação na autodeclaração rural, pois informações falsas podem gerar bloqueio do benefício e ação criminal. Ensine familiares e vizinhos sobre a importância de guardar documentos que comprovem a rotina do campo para futuras previdências. Em caso de dúvida, consulte o site oficial do INSS ou agende orientação em entidades rurais credenciadas. Conclusão: agora você já sabe, provas rurais são fundamentais para garantir aposentadoria, auxílio ou pensão para quem dedicou a vida ao campo sem vínculo formal. Recolher e organizar a documentação correta é o primeiro passo para garantir um benefício seguro e justo. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu comentário, compartilhe com colegas, curta, inscreva-se no canal Informação e Cidadania e seja parte de uma comunidade que luta por direitos, informação de qualidade e justiça para o trabalhador rural do Brasil.